canino está dentro tem uma raiz volumosa, está dentro entre duas corticais, no seio nasal e no seio maxilar, então ele está muito bem implantado para receber esse tipo de impacto. Eu gostaria de falar para vocês um assunto que às vezes vem em voga, todo mundo pergunta sobre guias de desoclusão. Se é importante, não é importante? Por que a gente às vezes tem que se ater a restabelecer esses guias? Eu costumo explicar isso para os meus pacientes da seguinte maneira. Como nós mastigamos em todas as direções, né? Nós somos onívoros, então você tem um movimento de abertura e fechamento, né? De charneira do carnívoro e tem um movimento lateral do ruminante. Então a gente mastiga para frente, para trás, para um lado e para o outro. Com isso, a gente exerce movimentos que, embora a gente tenha possibilidade de produzir movimentos amplos, a nossa articulação permite movimentos amplos, mas a nossa musculatura ela não aguenta, ela fica cansada. Então a eficiência mastigatória ela é dada quando você faz uma mastigação 100% eficiente com menor gasto energético, ou seja, menor movimento muscular possível. Aí você tem uma eficiência mastigatória de 100%. Essa amplitude de movimento, embora você possa fazer, mas não é aconselhável, o que acontece? A gente tem que são os guias, que é dado pelos movimentos, que no movimento lateral, que é dado pelos caninos, quando você faz um movimento, toca no canino, há uma informação, você vai para o outro lado, toca no outro canino, vai para frente, toca no incisivo. Então nós ficamos mastigando dentro desse perímetro, que é o perímetro lateral dado pelos caninos e pelos incisivos do movimento anterior. Alguns pacientes, eles perdem, por exemplo, a referência do canino, ou não têm a referência do canino. Desgastaram por parafunção, por alguma interferência posterior, que jogou a mandíbula para frente, começou a desgastar o canino, perdeu a guia canina. O que acontece com esse paciente? Na hora que ele vai fazer o movimento lateral, ele vai excursionando, até tocar num dente, que vai ser, teoricamente, seria o canino, mas não é. Aí ele vai. Normalmente, esse primeiro dente a tocar é o primeiro premolar. O primeiro premolar toca no movimento lateral. Só que o premolar ele não foi programado para receber forças laterais, ele não aguenta esse tipo de força. O canino não, o canino está dentro tem uma raiz volumosa, está dentro entre duas corticais, do seio nasal e do seio maxilar, então ele está muito bem implantado para receber esse tipo de impacto. Os premolares não. E qual é o sinal clínico que a gente tem quando o paciente começa a fazer carga em cima do premolar? São aquelas retrações gengivais localizadas, aquelas abfrações, aquelas retrações por causa do movimento lateral com esse trauma. Então, muitas vezes, o colega olha e fala, não, pode ter sido trauma de escova, e não confere isso. Não, onde é a escova? Você está machucando com a escova. Você, por favor, muda a escova. E aí continua aquele processo. Na realidade, o processo vai ser contínuo se você ainda permanecer com essa interferência. Então, às vezes, pega no premolar, às vezes acaba gastando um pouquinho a acústico premolar do primeiro pré e depois acontece no segundo pré, começa a pegar o segundo pré e às vezes no primeiro molar e assim vai, e depois volta para o primeiro pré. Aí você começa a observar nessas regiões retrações gengivais bem verticais por causa desse trauma lateral. Então, mais importante, identificou isso, você deve, se possível, restabelecer guia canina. Você refaz a ponta do canino, de modo que você tenha, no movimento lateral, você tenha uma ausência de contato nos dentes posteriores. Essa é que é o primordial. E no movimento anterior, você deve verificar também. Você, quando fizer a protusiva, você não tem toque. Às vezes o paciente em protusiva desgastou muito o incisivo central, por algum motivo, ele começa a tocar nos incisivos laterais. Aí você começa a observar desgastes maiores nos incisivos laterais. Nos movimentos anteriores, até movimentos laterais. Passou, não pegou no canino, pega no pré e às vezes pega no incisivo lateral. E você olha a borda incisal toda desgastada. Isso é porque o paciente faz movimentos amplos. Esses pacientes são pacientes predispostos a ter um pouco de dor muscular. Então,
naquele momento que você pode fazer uma palpação, esse paciente vai ser suscetível a sentir dor muscular na palpação. É o outro detalhe também. É aquele paciente que pode sentir dor de cabeça tensional, está tensionado, mais esse esforço, ele começa a sentir dor de cabeça. Cuidado que a gente tem que ter então, é avaliar se tem retrações gengivais de dentes posteriores, observar normalmente trauma. Então observa principalmente o movimento de lateralidade, se você ainda tem a referência dada pelos caninos, que é a melhor referência, tá? Não adianta. Aqueles casos, às vezes, que o paciente tem agenesia de lateral e o ortodontista faz a opção de mesializar os caninos para o lugar dos laterais e colocar o premolar na posição de canino, esse premolar ele não pode fazer desoclusão sozinho, como se fosse o canino, porque ele não vai aguentar. Então tem que fazer, nesses casos, função em grupo, desoclusão do bloco de dente para distribuir melhor a força. Senão, se for só no primeiro pré, esse premolar não aguenta. O premolar não aguenta esse tipo de impacto. Se você gostou do conteúdo, dê um joinha, compartilhe e se inscreva no canal.